do tema de hoje. O assunto é a metrologia, a ciência da medição na nossa vida. Na verdade, esse assunto, esse tema, é o título de um e-book que eu escrevi, que depois eu mostro para vocês no final dessa nossa live. Para quem tiver interesse, como é que consegue acessar, porque nessa live a gente não vai abordar todo o conteúdo que eu trouxe, né, que eu coloquei nesse e-book, nesse livro aí sobre a metrologia, a ciência de medição na nossa vida. O objetivo, inclusive, dessa nossa conversa não é discutir questões técnicas profundas sobre metrologia, e sim eu sensibilizar e mostrar para vocês dessa importância. É um assunto que eu gosto e trabalho com isso já há muito tempo. Então, metrologia é uma palavra que vem do grego. Metron significa medida, logo ciência. Então, a metrologia é a ciência da medição. E como toda ciência, né, o seu conhecimento se dá por meio de estudos, pesquisas e práticas. E medir, então, é fundamental. Medir é fundamental e imprescindível na nossa vida. E essa necessidade de medir alguma coisa, medir algo, por exemplo, medida do tempo, a distância, tamanho, o peso, né, volume, é uma necessidade muito antiga. Isso realmente é muito antigo. A Bíblia é um livro mais antigo, né, e também o mais vendido livro no mundo. Mas, na realidade, a Bíblia é uma coletânea de livros, né? Mas vocês poderiam me perguntar, bom, e daí? O que tem a ver a Bíblia com a metrologia, né? Qual é a ligação da Bíblia, a metrologia na Bíblia? Uma coisa que é interessante é que em vários desses livros que tem na Bíblia, a metrologia está presente e ela é citada. Isso é que é interessante. Vamos conferir? Eu vou trazer para vocês alguns livros, capítulos e versículos onde fica bem clara essa questão da metrologia. É uma leitura, é uma visão um pouco diferente, muito interessante. O livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 13. Então o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: todo aquele que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Então você vê que aí tem o conceito do padrão de medição. Então lá tinha um peso, que era considerado padrão, a referência, e aí você tinha, né, o que tinha que ser feito. Cada um que passasse pelo recenseamento iria contribuir com 6 gramas de prata, usando a referência do peso padrão. Então você vê como é que está aí a metrologia. Outro livro, Levítico, no capítulo 19, versículos 35 e 36. Diz o seguinte: não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medidas de comprimento, quer de peso ou de capacidade. No caso, seria o volume. Usareis balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Então, está aí o instrumento, e o instrumento honesto no sentido de que ele tem que ser correto, né? Tem que dar um resultado adequado, um resultado metrologicamente correto. Ainda no mesmo livro, Deuteronômio, na verdade eu tinha falado sobre Levítico, agora é o livro Deuteronômio, capítulo 25, versículos 13 e 14. Não terás em tua bolsa 2 tipos de peso, um pesado e outro leve. Não terás em tua casa 2 tipos de medida, uma grande e outra pequena. Então, você vê que é
De novo, está aí a metrologia. Tipos de medida, uma grande e outra pequena, que significa que você tem instrumentos, né, padrões que não são adequados. Ainda no mesmo livro, Deuteronômio, os versículos 15 e 16, diz o seguinte: terás um peso íntegro e equânime, medidas íntegras e justas, para que teus dias se prolonguem felizes sobre o solo que teu Deus te concede. Porque o Eterno, o teu Deus, abomina todos que praticam tais injustiças e todos quantos negociam desonestamente. Aqui vem a questão, né, de você usar medidas corretas, medidas adequadas, justas, porque se você estiver usando alguma coisa adulterada, né, Deus ele abomina esse tipo de coisa, a injustiça. Então isso está bem claro nesse livro, nesse versículo. Então é muito interessante essa questão da metrologia lá na Bíblia. No livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 23, versículos 28 e 29. O dever dos levitas era cooperar com os descendentes de Arão em todos os trabalhos no templo do Senhor. Eles estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Então, aqui tem a questão também da guarda, cuidado com os instrumentos de medição, com as referências. E no caso, os descendentes de Arão, né, o dever desses levitas era guardar, tomar cuidado com esses pesos e essas medições, para que fossem confiáveis, pudessem ser honestas, justas. No livro de Provérbios, do rei Salomão, foi um dos reis mais ricos, né? E inclusive, se fosse nos tempos de hoje, toda a riqueza do mundo, ela não conseguia superar a riqueza de Salomão. Então, no Provérbio, capítulo 11, versículo 1, logo começa no primeiro versículo desse capítulo, diz o seguinte: Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. E ainda nesse mesmo Provérbios, agora no capítulo 16, no versículo 11, diz: o equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor. Por isso, ele deseja que a balança seja usada com justiça. Então, aqui tem o foco dessa questão da honestidade, né? Do peso, do equilíbrio. Então, o instrumento tem que ser usado com justiça. Você pode até usar também essa questão da metrologia para outros aspectos na sua vida, né? A questão da honestidade, da justiça. Mas aqui está falando sobre a metrologia, balanças desonestas e pesos exatos. Ainda no livro de Provérbios, Salomão, em vários capítulos, ele frisou essa questão da importância. No capítulo 20, versículo 10, e depois no versículo 23, diz o seguinte: 2 pesos e 2 medidas, pesos adulterados e medidas falsificadas, são desonestidades abomináveis ao Senhor. E o Senhor detesta quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. Essa questão de 2 pesos e 2 medidas virou até um jargão, né? Tem 2 pesos e 2 medidas. Então isso significa que já lá na antiguidade, Salomão já disse, isso o Senhor abomina essa questão. O livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 5, já foca um pouco mais a questão das medidas propriamente dita. Então, esse versículo diz o seguinte: eu vi um grande muro que cercava toda a área do templo.
o comprimento da régua de medição, que aí é o padrão, né? Na mão do homem era de 6 côvados longos, que isso representa um pouco mais de meio metro cada um. Então tem a relação daquela medida da época com a medida atual. Em seguida ele mediu o muro, que tinha uma régua, isto é, 3 metros de espessura e 3 de altura, em medidas longas e construção da época. Então deixa bem claro qual é o padrão de medição que foi utilizado para fazer essa medida. O livro de Ezequiel, capítulo 42, versículos 16 e 17, diz o seguinte: mediu o lado leste com a cana era a vara de medir, que totalizou 500 canas, isto é, 1.500 metros. Então aqui você tem a relação do instrumento, né, da vara de medir, com a relação atual. Ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 45, versículos 10 e 11, foca de novo a questão das balanças. Tereis balanças justas, uma efá, que era uma arroba honesta, para uma bate, uma tigela justa. E depois aqui isso é interessante, porque aqui depois ele detalha, e aí você vai ver o desdobramento desse padrão em submúltiplos, né, dessa medida. Então você vê, a efá, que era destinada a medir cereais, deve corresponder ao mesmo peso medido pela bate, que pesa os líquidos. Então eram referências diferentes, mas tinha que ter o mesmo peso. E o padrão de medição é o homer, o barril, e um homer será igual a 10 efás ou 10 bates. Então significa que você tem uma relação de múltiplos e submúltiplos, a relação entre esses padrões de medição. Eu vou dar uma acenada aqui para os amigos aqui que entraram aqui. Ainda na Bíblia, no livro de Miqueias, capítulo 6, versículos 10 e 11, diz assim: porventura ainda há tesouros de malignidade na casa do ímpio? E o efá, o padrão de medir falsificado, que é maldito. Poderia eu inocentar aquele que tem balanças adulteradas e fraudulentas e uma bolsa de pesos enganosos? Então você vê que essa questão da metrologia legal, né? Isso aqui está falando de metrologia legal nos dias, como se fosse nos dias atuais. A metrologia que tem a ver com as relações comerciais, com as transações comerciais, essa questão da adulteração, de fraudar. Então isso realmente é abominável, como é até aos dias de hoje, né? Utilizar equipamentos adulterados e falsificados. Então isso você vê que está lá desde a antiguidade. Então, quando eu falei que essa necessidade de medir era antiga, aqui na Bíblia, em vários capítulos, diz inclusive essa questão da medida adequada, correta, exata, precisa. Então realmente é muito interessante essa questão. Bom, isso não está escrito na Bíblia, né? Mas nós não podemos esquecer que o José e o pai de Jesus Cristo, né, e o próprio Jesus Cristo, eles foram carpinteiros. E convenhamos que a gente não há possibilidade, né, de produzir móveis, né, objetos, sem fazer uso de instrumentos e medidas corretas, né? Então, isso não está escrito, mas a gente pode inferir essas questões para esse aspecto da meteorologia. Bom, então, reforçando o que eu afirmei no início, né, que medir é fundamental e imprescindível na nossa vida, existe uma estimativa de que aproximadamente 5% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, de todos os países, principalmente dos países industrializados, estão alocados em processos e em sistemas de medição. Então, você vê que realmente isso é muito importante. E a metrologia, então, como disse, como é uma ciência, a metrologia ela suporta um acordo internacional que mantém uma padronização, né, dessas definições e os valores para as unidades de medida. E essa padronização ela é estratégica, né, para as nações, fundamental para as empresas, tanto no âmbito das atividades produtivas,
quanto nas relações comerciais, como a gente viu, inclusive, nos versículos da Bíblia. E é um fator de confiabilidade, né, para nós, para os cidadãos, para os indivíduos. Para dar um exemplo, se eu tenho, por exemplo, na montagem de um automóvel, estão envolvidos, né, presentes diversos fabricantes de peças e de componentes. E cada fabricante possui, né, o seu sistema de medição, os seus instrumentos, seus padrões. E, consequentemente, esses sistemas de medição, eles são diferentes, mas os resultados têm que ser adequados, têm que ser compatíveis. Então, todas as peças do automóvel, mesmo sendo feitas em unidades separadas, fabricantes separados, sendo medidas de forma separada, essas unidades, essas peças têm que se encaixar. Então, essa padronização que eu comentei, ela é imprescindível. E existe toda uma estrutura metrológica que dá essa rastreabilidade, que dá essa confiabilidade para as medições que são realizadas hoje, no dia a dia. Então, como eu falei no início, esse assunto que eu trouxe para vocês, ele está lá na introdução do meu e-book, né, que é o título dessa nossa live, A Ciência da Medição na nossa vida, né, que é o nosso tema dessa live. Se você gostou desse assunto e quiser conhecer mais, né, sobre metrologia, mais informação, não só sobre essa questão do aspecto desse e-book, mas outros conteúdos sobre metrologia, entra no meu Instagram, que é @PedroPauloRosário. Você, no meu Instagram, ali no link da bio, tem um Linktree. Se você clicar, vão abrir várias opções, são ações de metrologia que você pode ter acesso, né? Além desse e-book que eu falei, que eu comentei no início, A Ciência da Medição na Nossa Vida, tem um outro e-book, tem outro, que esse é um livro que tem na versão impressa, e tem um e-book, que é um livro mais técnico, que chama Metrologia e Incerteza de Medição, Conceitos e Aplicações. E aí você já vai estudar mais profundamente essa questão da metrologia. O primeiro, que é o e-book, A Ciência da Medição na Nossa Vida, é um livro que não é um livro técnico, mas traz informações sobre a metrologia, a estrutura, a importância dela para a gente. Além disso, eu tenho também, né, disponível alguns cursos, treinamentos que você pode acessar através da minha bio, né, lá algumas opções da mentoria que eu tenho, dos cursos e dos livros. Bom, além disso, eu tenho também no Telegram um grupo chamado Descomplicando a Metrologia. Então você pode também entrar no Telegram, Descomplicando a Metrologia, e se cadastrar lá. E lá nós temos um grupo, uma comunidade, e são sempre colocados vários assuntos, várias questões, vídeos, cursos, treinamentos. Então também é muito interessante, se você quiser se aprofundar mais.